Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a YS. Eu sou o Jorge e hoje nós vamos falar sobre dicas para investir ao longo prazo. Confere aí. Meus amigos, antes de começar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, para que nós possamos disseminar ainda mais esse conhecimento. E deixe um comentário em qualquer momento desse vídeo para que eu possa responder suas dúvidas e possa trazer conteúdo, Possamos trazer conteúdos que atendam ainda mais a sua expectativa, tá? Algumas dúvidas são muito boas, a gente tem recebido ótimas dúvidas e é interessante montar vídeos sobre elas, tá? Talvez a sua dúvida seja de várias outras pessoas e aí você pode nos ajudar a trazer esse conteúdo, tá? E hoje eu separei algumas dicas para quem tem dificuldade de investir por longo prazo, de pensar no longo prazo, para que você possa aprender e desenvolver a mentalidade de longo prazo. Tá? Essa mentalidade ela é muito difundida entre os investidores. Claro que tem investidores que trabalham no curto e médio prazo, mas o longo prazo é onde estão as maiores vitórias, os maiores ganhos. Tá? Se você olhar um gráfico da bolsa, por exemplo, um recorte pequeno, se você pegar a época da pandemia, vai ter uma queda gigantesca. Mas se você pega no longo prazo, você vê que ela está sempre crescendo. Tá? Eu separei 7 dicas. A primeira delas é pensar no longo prazo. Como assim pensar no longo prazo vai me ajudar a pensar em longo prazo? Parece meio contraditório, ou melhor, parece eu estou falando a mesma coisa, né? Mas é muito comum as pessoas pensarem no curtíssimo prazo. Normalmente, o seu pensamento está atrelado aos seus ganhos. Se você recebe de forma quinzenal, você começa a pensar de 15 em 15 dias. Por quê? O recebimento do seu dinheiro vai ser como se fosse um marco, um ponto. E dali começa tudo de novo, até você receber de novo. Se você recebe no mês, se você recebe mensalmente, normalmente começa-se a pensar mensalmente e esquece do longo prazo. Tá? Isso eu estou falando de um reporte anual. Uma pessoa às vezes não sabe quanto ela ganha em um ano. E quando ela começa a ter esse entendimento, a mentalidade dela começa a mudar. Ela para de pensar em algo tão restrito. Quando você vê apenas um ponto, você esquece do todo. Então, primeiro ponto, comece a abrir cada vez mais a sua visão. Comece a olhar ao longo prazo. Pare de ver oscilações financeiras de forma recorrente. É muito comum investidores iniciantes começarem a ver a valorização dos ativos dele todos os dias, todas as horas, para saber se eles estão ganhando ou perdendo. Isso é uma mentalidade de curtíssimo prazo. Tá? Se você investe para longo prazo, comece a olhar coisas e concentre-se no longo prazo. E aí eu entro no segundo ponto, que é o ponto da educação contínua. Porque a educação contínua na área de investimentos ela é muito necessária para que você entenda não só os seus investimentos, mas como a economia está funcionando. Na verdade, a parte econômica ela reflete a parte política e tudo que está acontecendo no mundo, não só na parte econômica, mas tudo, as incertezas, as guerras, por exemplo, as guerras que vêm acontecendo e o que aquilo impacta na economia. Então, não é só economia, não é só uma carteira de investimento, é você olhar em todo. Então, essa educação contínua, ela vai te dar princípios, vai te dar fundamentos e vai te dar direcionamento, tranquilidade, para que você não se estresse demais com os seus investimentos e saiba os momentos corretos de fazer mudanças, de reorganizar, de conversar com um gestor, por exemplo, com um consultor financeiro, para que você invista cada vez melhor. Quando você possa abrir um negócio, quando você deve comprar ativos ou não, comprar patrimônio, transformar aquele ativo em um patrimônio. Então,
A educação contínua, ela vai te dar essa visão, tá? O terceiro ponto é manter uma mentalidade disciplinada. Você está pensando em longo prazo, você tem educação constante, você muito provavelmente já vai ter um plano de ação, e aí você só tem que seguir ele com disciplina. Essa mentalidade disciplinada, ela vai te evitar trazer ganância. Você tem ambição. Ambição é aquilo que você quer realmente crescer, se desenvolver. Ganância é algo completamente contrário, tá bom? Ganância é que tudo é para você, só você é bom, só você tem, só você pode. Então, vai te tirar da mentalidade de ganância e vai de medo, de incerteza, e vai te trazer para uma mentalidade disciplinada, de constância, de dedicação, de empenho, tá? E de seguir exatamente o que você já planejou. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é a diversificação da sua carteira. Para você pensar em longo prazo e você não diversifica a sua carteira, você tem ativos que têm uma volatilidade muito grande, principalmente nos períodos mais curtos, né? Isso vai te trazer incertezas para o futuro. Porque se ele oscila tanto, um exemplo que aconteceu com alguns investidores, o próprio Bitcoin. Ele oscilava tanto que causava incertezas. Mas para quem investia no longo prazo em Bitcoin, teve ganhos extraordinários. Por quê? Eles fizeram não pensando naquela oscilação diária. Claro que aquela oscilação dá um certo receio, mas eles investiam lá para o longo prazo. Porque a tendência é crescer. Para quem investe em empresas e entende um pouco mais sobre a estrutura organizacional, sobre o fluxo de caixa, sobre o preço de cada ação, ele entende que se ele investir para curto prazo, ele até tem valorizações, mas talvez ele saia no momento errado. E quando ele investe a longo prazo, ele vai ter o crescimento da empresa, muito provavelmente vai ter receber, né, dividendos ou juros sobre o capital próprio, vai ter mais participações em empresas, algumas dão para os seus sócios mais ações. Então, no longo prazo, vai ser muito mais rentável. Tá? Então, a diversificação da carteira, colocar em ativos que têm volatilidade grande, ativos que não têm, ativos que são atrelados à renda fixa, ativos que estão no exterior, atrelados ao dólar, isso vai fazer com que você tenha uma visão ainda melhor de longo prazo, porque vai estar sempre crescendo. Tá? E isso entra muito na questão da educação constante. E aí, para quem está iniciando, investimento de baixo custo. Investir em ativos que você não precisa estar colocando muito dinheiro. Um exemplo disso são os fundos de investimento imobiliários, os ETFs, que a diversificação já está dentro do ativo. Por exemplo, quem pega um fundo híbrido, fundo de investimento híbrido, então um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, híbrido, você vai estar investindo tanto em papéis, né, quanto em ativos físicos. Você tem uma duplicidade, você já tem uma diversificação. Para quem investe em ETFs que são atrelados a alguma cesta de ativos, isso se torna ainda maior. Por exemplo, o ETF da Bolsa de Valores, né, que é o BOVA11, ele tem todos os ativos da Bolsa. Ele segue exatamente aquele parâmetro da Bolsa. O do S&P 500, a mesma coisa. Ele tem uma quantidade daqueles ativos dentro do ETF e que vão te dar uma rentabilidade de uma diversificação já. Você já está investindo e diversificando o seu patrimônio. Bom, então, quando você montar a sua carteira, principalmente para quem tem pouco dinheiro inicialmente, mas quer começar a investir, investe em ativos que vão te dar um baixo custo, mas que vão te dar uma rentabilidade constante. Tá? Reinvestir dividendos é o nosso sexto ponto aqui. Quando você reinveste o que você já está ganhando, você começa a ter dois tipos de investimento. O investimento que vem da sua renda. Então, se você investe, vamos supor que R$ 100 por mês, você começa a ter dividendos constantes. De R$ 50, por exemplo, você já está investindo R$ 150 por mês. E aquilo que você começou investindo com 100, agora ele tem 50% a mais do que você já investiu. Então, se você já fez lucratividade com 100, agora você tem 150 constantemente sendo investido. Que muito provavelmente vão se transformar em 200 muito rapidamente.
E aí vai chegar um determinado momento e os seus investimentos vão se retroalimentar e você vai estar crescendo a sua carteira, às vezes sem colocar mais nem um centavo lá dentro. Tá? E o monitoramento e rebalanceamento. Por isso que o estudo constante ele é necessário, porque ele vai te dar subsídios, vai te fazer ter uma carteira de ativos, reinvestir os dividendos de forma inteligente, investir de forma inteligente em investimentos de baixo custo. E além disso, vai te dar conhecimento para que você rebalanceie sua carteira. Nem sempre você vai pegar os dividendos de um ativo e vai investir nele, porque às vezes ele está muito caro e aí você está elevando o seu preço médio. E aí tem outro ativo que nesse momento é o melhor ativo para que você invista e ele cresça depois. Então, um exemplo, né? Dependendo da faixa de economia que você esteja, e aí eu recomendo que assista o vídeo da taxa Selic, que já vai, vou deixar o card aqui em algum local, que lá explica um pouco mais sobre a economia como um todo. E dependendo do ponto onde você estiver na economia, seja de crescimento, de baixa, de estagnação, por exemplo, você vai saber aonde colocar esse seu dinheiro que acabou de entrar na sua conta. Qual ativo? Qual seria o mais inteligente para que você continue crescendo a sua carteira de forma inteligente. Então, esses 7 pontos, tá? Eu só relistar eles aqui, pensar a longo prazo, comece a ver o mundo de forma a longo prazo. Educação contínua, manter a mentalidade disciplinada, diversificação da sua carteira, investimento de baixo custo, reinvestir os dividendos e monitorar e rebalancear a sua carteira. Tá? Então, são esses 7 passos que vai estar aparecendo aqui que você deve seguir para que você tenha uma visão de longo prazo, uma visão de investidor de longo prazo. Tá? Espero que esse vídeo ele tenha sido elucidativo para você, é realmente para conhecimento, para que você entenda e mude, comece a mudar a sua mentalidade. Então, peço que antes de sair do vídeo você se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário e compartilha com as pessoas que você conhece. É muito importante para a gente porque nós conseguimos levar esse conhecimento para mais pessoas. O YouTube entende que o nosso vídeo, que o nosso conteúdo é relevante. Tá? Tá? Espero vocês no próximo vídeo.